Cuidado com esse tipo de homem e aprenda a identificar. Esses dias eu recebi na caixinha do meu Instagram, na caixinha de perguntas, uma seguidora me mandou a seguinte pergunta. Tata, o meu namorado, sempre que eu falo algo que me incomoda, algo que ele fez, que me magoou, ele inverte o jogo, inverte a situação e coloca eu como culpada da história. Isso sempre acontece. O que está por trás desse comportamento que eu respondi para ela lá no Instagram? Primeiro de tudo, esse homem que faz isso, muitas vezes você tá saindo com alguém assim, já se relacionou com alguém assim, conhece alguém assim. Esse homem, ele não reconhece os próprios erros. Isso é um primeiro ponto que você precisa ficar muito alerta. Ele não é uma pessoa disposta a ouvir, a entender o seu lado e a olhar para ele, olhar para dentro, olhar para suas atitudes e reconhecer que ele erra. Então isso já é um ponto muito de alerta, porque é muito difícil você se relacionar com uma pessoa que não reconhece os seus próprios erros, que não assume o que faz e principalmente que não tem empatia por você, para entender o seu lado, para se importar com o seu lado. Porque numa relação a gente precisa se importar com quem está conosco. Não tem como a gente se relacionar pensando apenas no próprio umbigo. Precisamos olhar para quem está ali do nosso lado e considerar aquela pessoa, considerar seus sentimentos, considerar suas vontades, considerar o que incomoda ela na relação. Isso é necessário. Então isso já aponta que esse homem é egoísta, esse homem não reconhece os seus erros, ou seja, ele não olha para ele, está sempre olhando para fora, para o outro. Terceiro, ele manipula. Então ela fala, ele inverte o jogo e faz eu sair como culpada da história. Isso é uma atitude de um homem manipulador. Ou seja, ainda é mais perigoso ainda, porque a gente já está começando a falar de um homem abusivo, com muito potencial para ser um homem abusivo. Então ele é um manipulador. Ele manipula a história, ele manipula a situação, ele manipula a narrativa para te colocar como culpada das atitudes dele. Isso é um típico comportamento de homem abusivo. Então é aquela situação muito frequente numa relação abusiva. Por exemplo, ele brigou com você, foi super agressivo com você por conta de ciúmes. E então ele justifica que ele só foi agressivo com você, ele só brigou com você por conta de ciúmes, porque você saiu com determinada roupa. Se você não tivesse saído com determinada roupa, ele não teria feito isso. Ou ele só brigou com você por conta de ciúmes porque você olhou pro cara que estava no barzinho. Se você não tivesse olhado pro cara que estava no barzinho, isso não teria acontecido. Percebe que ele sempre vai manipular a situação para colocar você como culpada das atitudes dele. Ele inverte a situação. Ou seja, ele não reconhece que ele fez algo errado, gritou com você, brigou com você, foi grosseiro, foi violento, não reconhece e ainda joga a culpa dessa atitude em você. Eu só fiz isso porque você fez isso. Eu só gritei com você porque você gritou comigo primeiro. Eu só bati na mesa porque você me irritou. Então, isso é abuso, tá? Nada justifica um comportamento abusivo. Nada justifica. E o que acaba acontecendo diante de toda essa manipulação psicológica que esse homem faz é que a mulher, ela passa a se sentir a errada da história.
ela passa a se sentir culpada, ela passa a se sentir a malvada, a abusiva do relacionamento. Por isso que é tão comum que as mulheres fiquem confusas, pensando assim, será que eu sou abusiva da relação? Será que eu estou sendo abusiva? Porque o homem manipula ao ponto dela começar a acreditar que ela é abusiva e errada na história e ele é a vítima da situação. E essa mulher acaba ficando completamente confusa psicologicamente, perdida e se achando que ela é culpada sim. E consequentemente a autoestima dela vai pro buraco, o amor próprio não existe mais, a autoconfiança não existe mais, não existe mais o reconhecimento de quem ela não sabe mais quem ela se perdeu completamente, porque ela achava que ela era uma pessoa, e de tanto ser manipulada ali por aquele homem, ela começa a acreditar que ela é outra pessoa, que ela é uma pessoa má, que ela é uma pessoa ruim, que ela é uma pessoa que só faz coisa errada, que ela é uma pessoa que tem atitudes que não são boas. Tudo isso por conta da manipulação. E aqui a gente está falando já de uma relação abusiva, que muitas vezes começa ali, como o caso dessa minha seguidora, de coisas sutis, que o homem já não reconhece que errou e coloca a culpa em você. Porque o fato é o seguinte, o relacionamento abusivo, ele não começa na agressão, no tapa na cara. Não começa assim. Ele começa sutilmente, em atitudes muito pequenas, muitas vezes, que você não percebe, ou pior, que você releva. Não, eu falei que me incomodou a forma que ele olhava para aquela mulher na festa, mas ele falou que era porque eu tinha brigado com ele, então ele ficou chateado. E aí quis fazer ciúmes em mim. Nossa, então tudo bem. É que a gente tava, eu briguei com ele, a gente brigou. Aí você vai relevando as coisas que não deveriam ser relevadas. Começa a acreditar naquela história que ele tá te contando, de que você que tá vendo coisa, de que ele só agiu assim porque você fez tal coisa. Você começa a ser manipulada pela pessoa, de fato. E nessa, se perde completamente de si mesma e acaba se tornando dependente emocional desse homem e vivendo uma relação abusiva que vai trazer consequências psicológicas e traumas muito maiores. Portanto, é importante que você aprenda a analisar esses sinais sutis desde o início. Porque o homem abusivo, ele não se transforma da água pro vinho do dia pra noite. Ele vai mostrando quem ele é todos os dias, um pouquinho, sutilmente. Que se você não tá ali prestando atenção, se você não tá ali observando, analisando, não relevando pequenas atitudes estranhas, se você não tá presente, você não percebe e cai numa cilada. E aí vocês vêm e falam assim, nossa, ele não era assim. Nossa, ele se transformou, era um príncipe encantado e virou um monstro. Não era. Lá no comecinho, ele já mostrava as garrinhas dele. É que você não percebeu. É que você foi relevando. É que você foi sendo manipulado e não prestando atenção no que estava acontecendo de fato ali. E acabou sendo enganada. Caindo numa completa cilada. Conta pra mim se você já conheceu um homem assim, já se relacionou com um homem assim, que está saindo, namorando, casada com um homem assim. Conta aqui pra mim nos comentários. Curta esse vídeo, que esse vídeo é de utilidade pública. É muito importante que as mulheres aprendam a analisar os sinais desde o início, desde as primeiras conversas. Então curta, compartilhe esse vídeo com mais mulheres e se inscreva no canal. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.